Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Música 50 Mais. Meu nome é Paul Fab e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, das gravações, das minhas gravações. Eu sou um dos pioneiros do home studio no Brasil, lá para a virada do século, 2000 por ali. Eu comecei a lidar com isso, com as placas de som ainda, Sound Blaster. Eu já gravava com Sound Blaster, então eu sou um cara bem das antigas mesmo. E eu comecei a gravar música propriamente dito alguns anos depois. Eu fui testando, né, com o que eu tinha. Os microfones, vocês podem imaginar que não eram lá essas maravilhas. Eu nem me lembro do microfone que eu tinha naquela época, para ser sincero com vocês. Mas enfim, eu comecei as minhas experiências com gravação lá por ali, 2001, 2002. Mas eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para ser o meu guia, o meu roteiro, e eu vou conversando com vocês. Então vamos lá. Vou trocar aqui a câmera e é isso aí, ó. Meu nome era Paulo Muniz, meu nome artístico era Paulo Muniz e vou passar para vocês, ó, o período de 2002 a 2010. Foi quando eu efetivamente comecei a gravar. Então esse aí é um disco tão antigo, feito em CDR, que eu não tenho ele mais. Já perdi. Eu mal tenho essa foto aí. Essa foto você vê. As câmeras antigamente, as fotos, as resoluções eram muito baixas. E eu não tenho nem um arquivo mais disso aí direito. O arquivo que eu tenho era do CorelDRAW. Não sei se vocês lembram desse programa. Mas eu não consegui abrir, não ficou direito. Então eu peguei essa foto aí mesmo. Então eu gravei, eu no violão, 26 músicas que eu tinha na época, e foi a minha primeira experiência no home studio, você vê, já em 2002, que era uma coisa muito realmente nova, gente, tá? 2002 ali. Eu peguei a época do Haddad também, a minha banda, a banda que eu tinha pouco tempo antes disso aí. Até essa época eu já tinha, acho que a gente ainda estava tocando também. A gente gravou em ADAT, sabe? Então foi a primeira, foi a época que migrou-se do ADAT para o Pro Tools e para as gravações em programas em computador mesmo, né? Então vamos lá. E aí, em 2003, eu gravei esse disco aí chamado Eu Comigo. Então eu gravei na minha casa. Realmente a qualidade não é muito boa. Foi um trabalhão para fazer esse disco. Eu tive que imprimir essa capa lá num lugar, lá em Mesquita, no Rio de Janeiro, pegar longe pra caramba de mim. E enfim, o design foi eu que fiz, vocês podem ver. Não tá ruim, mas também não tá bom, né? Mas tá beleza. Esse violão foi um violão que eu comprei dos anos 50. Isso aqui foi tudo tirado por mim, com câmera digital da época, sabe? É aquilo que eu falo, gente, tem que ter cara de pau, sabe? Tem que seguir, tem que ter coragem de fazer e que se dane. Mas assim, artisticamente, o disco é legal. Tanto é que eu regravei muitas dessas músicas. Agora, tecnicamente, não é muito bom. O som não é muito bom. Muita coisa programada. Imagine, os sons daquela época, os timbres não eram lá essas coisas, né? Mas essa aqui fica registrada como a minha primeira experiência, também em CDR e tal, aquela coisa. Mas você vê, eu que tirei a capa, eu que tirei a foto da capa, eu que fiz o design e tal. Enfim, valeu como experiência e valeu como marco, né? Início. Mas esse disco aqui, você vê, em 2006. Em 2002 eu comecei a trabalhar com o PH Castanheira no estúdio BR Plus, no Rio de Janeiro. Que foi a minha grande escola, foi meu grande prazer, eu devo muito a ele. Ele é um dos músicos mais completos que eu conheço. Assim, ele faz tudo bem, assim, tudo que ele faz bem. Inclusive essa parte aí comercial e tal, ele é um cara que sabe lidar bem com essa parte. E hoje em dia ele mora nos Estados Unidos.
Ele me liberou o estúdio, eu trabalhava de técnico no estúdio dele, e ele falou assim, você pode gravar aí. Eu falei assim, pô, que maravilha, né? Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem, gente. Esse aqui é o grande lance. Cada um tem vantagens, né? Cada um de nós tem as suas peculiaridades e as suas qualidades que a gente tem que saber usar. E as suas vantagens também. Então, essa era uma vantagem que eu tinha. Eu falei assim, cara, eu vou gravar. Então, eu compus algumas músicas mais e gravei algumas daquele CD primeiro. Isso tudo é CD, tá, gente? CD. Não é streaming, nada disso, não. E resolvi gravar. E como eu trabalhava com músicos da mais alta qualidade, isso também foi uma das coisas que, cara, hoje em dia, que nem o pessoal fala aqui, né? Looking back, olhando para trás, cara, como eu fui privilegiado de trabalhar com essas pessoas. Então, nesse álbum, eu convidei todos os músicos que trabalhavam comigo lá no estúdio gravando para gravar comigo. E, assim, com um medo, assim, de rejeição que vocês não fazem ideia, gente. Eu tinha um medo porque eu era o técnico, sabe? E sempre fui tratado como técnico. Quer dizer, quando eu falei que eu tinha música, que eu gravava, o pessoal ficou assim, pô, legal e tal. Mas, assim, nunca deram uma menor, assim, nunca... como é que eu vou dizer? Me olharam diferente, entendeu? Eu sempre fui o técnico e acabou. Mas eles gravaram com o maior prazer comigo, assim, e foi realmente uma experiência muito boa. E, claro, às vezes eu ficava chateado, né? Falei, pô, os caras não enxergam aqui o que eu enxergo. Porque é aquela coisa, né? Às vezes você acha que você está fazendo a melhor coisa do mundo, né? A música mais linda do mundo e ninguém liga, né? É normal, né? Hoje em dia eu entendo isso. Mas enfim. Aí eu trouxe mais fotos para vocês verem aqui, ó, das gravações. Olha lá, esse aí era o Ameleto Stamato, que sempre gravou nos meus discos, cara. Eu acho o Ameleto um pianista, assim, fora de série. Quem gosta de samba jazz deveria escutar o Ameleto Stamato Trio. Ele tem vários discos. Tem acho que 4 ou 5 volumes, ou 6, não sei. Cara, é bom demais. Ameleto Stamato Trio. Eu vou falar deles posteriormente também, certamente, porque eu sou fã. E chamei eles para gravar comigo, né? E vocês vão ver quem é o trio dele. Com todo respeito aos trios da Bossa Nova, Zimbo Trio, Tamba Trio, que cantavam, né? Eles não cantam, é só instrumental, mas, cara, esses caras eu tive o prazer de gravar no estúdio. Então, além disso, do prazer deles terem gravado comigo musicalmente meu trabalho, eu os gravei no estúdio como técnico, o volume 3. E tá aí com a partitura da minha música, Captivate Me, que eu acabei de relançar. Eu relancei essa música, Captivate Me, tá lá no Spotify do Paul Fab. Vou botar o link na descrição do vídeo. Olha lá. Paulinho Trompete, não sei se vocês conhecem, cara. Foi o saudoso Paulinho Trompete. Já se foi. E gravando Flugelhorn no meu disco. Saiu eu gravando com o meu querido Gustavo Sayani, tocando flauta comigo nesse disco. Eu tinha cabelo nessa época lá, ó. Quem não conhece? Paulo César Barros. Gravou comigo também, baixo acústico. PC Barros. Um dia eu vi ele num podcast aí. Nem sei se ele se lembra de ter gravado comigo. Mas... olha lá, Sérgio Melo, baterista do Lu Santos, gravou comigo também. Gravou meio a contragosto, né? Que ele é rock and roll, né? Aí eu falei, pô, mas é samba, eu bossa nova. Ele, não, eu gravo, mas pô... Serginho figuraça. Olha lá, Ney Conceição, que faz parte do Ameleto Stamato Trio também, né? Quer dizer, fazia, né? Nem sei como é que tá. Às vezes ele toca com um Matoso também. Mas era nessa época o Ney, o Erivelton e o Ameleto. Você vê, o Ney também, foi muito legal, um grande prazer. Ó, o Erivelton Silva, que toca com o Arrasa Passos, não sei se ainda tocava na época. E esse foi o meu disco. E aí, o que aconteceu? O nome do disco é Trying to Fool Destiny, que é uma das músicas, né, uma das faixas do álbum. Esse disco, cara, foi parar na mão de alguém
alguém ficou sabendo. As redes sociais eram muito incipientes nessa época. Não tinha essa comunicação fácil, essa coisa de clique, de like, não existia isso, gente. Era e-mail, era ICQ, eu acho, ICQ, nossa mãe. E, enfim, a comunicação era complicada. E eu não sei como o meu disco foi parar na mão de um sueco que tinha o disco dele era lançado por um selo no Japão. E ele falou do meu disco, Johan Christian Schutz, eu acho o nome dele, o sueco. Eu comprei o disco dele no Japão. Quando eu fui ao Japão, eu vi o disco. Eu falei, esse cara foi por causa dele que eu tenho um disco. Que eu vendi alguma coisa no Japão. Eu fui lá e comprei o disco dele. Tá em algum. Não tá aqui, senão eu mostrava pra vocês. E aí ele mostrou o disco dele pro selo dele no Japão, que era o Production Dessiné. E o cara adorou o meu disco. Falou, cara, eu quero lançar seu disco aqui no Japão e tal. Aquele, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, esse. Essa capa aqui. Aí, cara, eu me lembro de eu no correio botando uma caixa com 500 CDs, pesada demais, assim, cheio de espuma em volta para não quebrar os CDs. Eu pensando, putz, isso vai levar um mês para chegar no Japão e vai chegar, porra, tudo quebrado. Ai, meu Deus, uma preocupação, enfim. Chegou lá, uma fortuna para mandar aquilo pro Japão. Nossa, mãe. Lembro que na época foi uns 500 reais, 350, um negócio assim. Aí ele me manda um e-mail, olha, chegou o CD aqui, mas chegou muita coisa quebrada e tal, não sei o que lá. Eu vou ver se eu acho um dia a foto que o meu primo me mandou do meu disco na Tower Records, com anúncio que ele pagou, cara, pra botar lá em display e tal. Enfim, aí esse disco vendeu bem no Japão na época. Vendeu tanto, eu não me lembro do número, mas tanto que ele resolveu fazer um segundo disco. Eu falei, cara, eu quero fazer um segundo disco com você. Só que antes, ele falou assim, olha, a gente precisa fazer uma versão japonesa do seu disco, porque eu não posso mais querer que você me mande esses discos daí e eles chegam aqui quebrados, né? Então ele fez essa versão aqui, ó, que é o mesmo disco, com uma capa diferente, já feito pelo selo japonês. Mesmas 10 faixas, ele pediu para eu gravar umas músicas extra, aí tem um disquinho com umas 3 músicas que eu gravei só voz e violão. Enfim, esse já foi em 2006, né? Na verdade, eu acho que foi no ano seguinte, mas enfim, tá errado o que eu acho. Aí eu gravei o meu segundo disco com ele já, chamado Sine Qua Non. Esse tinha 11 faixas e a metade do disco era em inglês e metade em português. Aquele outro lá era todo em inglês. O que eu achei estranhíssimo na época, né? Porque diziam que o japonês gostava de bossa nova em português e tal, e esse disco é todo em inglês. Mas enfim. Aí eu gravei esse aqui, ó. E foi no mesmo esquema. Eu, no mesmo estúdio, chamei o pessoal, só que dessa vez eu tinha orçamento, aí eu já paguei eles, paguei um pouco, né? Não paguei muito, mas eu já tinha o orçamento do selo e eu paguei a eles. O que já foi um grande prazer, né? Porque no primeiro foi tudo de graça. Ó, quem não conhece esse cara aí deveria conhecer, Rodrigo Eberianos. Na minha opinião, é dos melhores gaitistas do mundo. Rodrigo Eberianos. Gravou comigo agora na minha música Captivate Me, essa última música. Eu recomendo muito vocês ouvirem ele. Ele é um monstro. E agora ele está se dedicando mais à cromática. Ele foi, acho que foi um dos primeiros trabalhos que ele fez de gaita cromática foi comigo, nessa música. Captivate Me foi essa música. E ele regravou agora. Vale a pena vocês ouvirem. Ó, o Erivelton Silva de novo comigo. Olha lá o Ney de novo. Tocando baixo acústico. O Amileto, lá, gravando a música. Então, eles sempre foram a base dos meus CDs, cara. Amileto, Ney e Erivelton Silva. Ney Conceição e Erivelton Silva. Olha lá eu gravando.
Como vocês podem ver, eu estava imenso de gordo. E aí, cara, tempos depois, um outro selo no Japão me chamou, falou assim, cara, eu quero gravar um disco com você. Eu falei, tá bom. E, enfim, me deu o orçamento, me pagou o dinheiro, 11 faixas. A maioria desse disco aqui é em português, só tem uma música em inglês. E esse disco eu gravei lá no estúdio da Valda, do meu querido amigo Thiago Ferter, meu querido também canadense agora, né? Nós dois somos naturalizados canadenses. Ele mora em Quebec, eu moro na região de Vancouver. E em 2010 eu gravei esse disco aqui, Your Love, pelo selo Celeste Records, no Japão. Olha lá, ó. Mais uma vez, ó, Erivelton Silva, Ney Conceição. Ney Conceição, vocês sabem, toca com Nelson Faria no nosso trio, né? E o Kiko. Aliás, eu já gravei com o Kiko também lá naquele mesmo estúdio. Vamos seguindo aqui. Olha lá. Aí outra visão lá. Ney e o Erivelton. E aqui, cara, olha só o naipe que eu tive gravando nesse disco comigo. Paulinho Trompete, Val Oliveira, Thiago Ferter e o saudoso, os dois, né, saudosos, ó. Paulinho Trompete e Roberto Marques. Quem não conhece Roberto Marques, deveria. E eu tinha, então, gente, essa aí foi a minha trajetória em termos de CDs, que eu chamo da minha primeira parte da minha jornada musical. E, infelizmente, foi aí que terminou essa jornada, porque com esse disco, acabou a apresentação aqui, vou voltar para a capinha dele para ele ficar aqui. Com esse disco aqui, eu comecei a tentar me apresentar no Japão, né? Para construir a carreira, né? Eu já tinha fã lá, cara, então eu precisava ir lá tocar. E não consegui. Essa é a verdade. Não consegui. Eu sempre fui independente, nunca tive selo me dando algum suporte assim, né? Nunca busquei, nunca fiz parte da galera, sabe? Enfim, e acaba se pagando o preço. A galera que eu tinha era essa daí que vocês estão vendo, que era muito boa, mas, cara, era uma relação de trabalho. Eu era técnico do estúdio, eu chamei eles para trabalhar. O Ney até falava, né? Toda vez que eu ligava para ele, opa, Paulinho me ligou. É trabalho, né? Ele falava isso, pô, é trabalho. Ele gravou nos 3 discos. Mas assim, a nossa relação era mais de trabalho, de colega de trabalho. Eu não tinha alguém que acreditasse no meu trabalho. Quem acreditava era eu. Então, só que para ir para o Japão você precisa de um patrocinador, você precisa de uma empresa japonesa te dando suporte. É a lei deles lá. Se você é brasileiro, né? E eu não tinha. Então eu não consegui me apresentar no Japão. Eu tive 2 turnês agendadas, eu arrumei uma pessoa lá para fazer isso para mim, mas eu não tinha essa empresa para bancar a minha ida para lá. Para o governo, quero dizer, eu ia pagar a minha viagem, eu ia fazer tudo. Agora, o governo precisa de uma empresa te dando suporte e eu não tinha ela. Pelo menos era o jeito que eu sabia na época, né? E como brasileiro tem mais dificuldade, né? Porque eles estavam... Enfim, existem muitos descendentes de japoneses brasileiros. Eu não tenho nada de japonês, mas não importa. Que o pessoal que vai lá para trabalhar e tal. E eu acho que eles estavam dando uma apertada nessa parte de imigração. O fato é que eu não consegui. Eu recebi o cônsul do Japão no Rio de Janeiro, chegou para mim e falou assim: não, você não vou te dar o visto, na minha cara. E aquilo, cara, me arrasou de uma maneira assim que foi difícil para mim, foi muito difícil mesmo. E por causa disso eu falei assim, cara, tipo, morri na praia, sabe? Consegui o que muita gente não conseguiu. E agora, quando eu vou realmente construir a coisa, né?
colocar em prática a carreira, ir lá tocar, me apresentar, eu não consigo. Então eu fiquei muito chateado, eu diria que eu fiquei deprimido e, cara, eu falei, cara, não quero mais saber de música, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui no estúdio, não vou mais gravar minhas músicas e parei. E parei 15 anos, fiquei 15 anos parado. E aí vim morar no Canadá em 2020 e aqui, alguns anos, 1 ano e meio aqui, eu falei, cara, quer saber? Acho que é a hora de eu voltar. E foi aí que eu voltei. E voltei com força total. E vou falar disso também em vídeos subsequentes, tá bom? Então, gente, obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Um abração.